O eco do silêncio. Um mundo congelado no tempo. Um lugar onde o tempo parece ter parado, preservando momentos de uma era passada. Imaginem um mundo onde o silêncio da paz jamais foi quebrado pelo clamor da guerra. Um lugar onde as ruas permanecem tranquilas e as casas intocadas pelo caos. As fotografias em preto e branco da década de 1930 são como janelas para um passado que se estende indefinidamente. Elas capturam momentos de alegria e simplicidade, congelados no tempo. Famílias sorriem em seus piqueniques dominicais, alheias ao terror que nunca conheceriam. Crianças brincam nas ruas, suas risadas ecoando em um mundo sem preocupações. Soldados marcham em desfiles cerimoniais, seus uniformes impecáveis, sem o peso da batalha. Eles desfilam com orgulho, sem imaginar os horrores que poderiam ter enfrentado. Este é o nosso ponto de partida, um mundo onde a Segunda Guerra Mundial nunca aconteceu. Um mundo onde a história tomou um rumo diferente, preservando a paz e a estabilidade. Uma realidade alternativa onde o mapa da Europa permanece intocado, as fronteiras traçadas por tratados e acordos. As nações coexistem em uma frágil harmonia. Para entendermos esse mundo, precisamos primeiro revisitar o que ele deixou para trás. Um passado repleto de tensões não resolvidas e ideologias perigosas. Um passado onde as sementes do conflito estavam presentes, mas nunca germinaram. Europa. Um caldeirão de ansiedades não explosivas. A Europa da década de 1930 era um barril de pólvora prestes a explodir, com tensões crescentes em várias frentes. A Europa da década de 1930 era um barril de pólvora prestes a explodir. As ruas estavam cheias de protestos e manifestações, refletindo a insatisfação generalizada. O Tratado de Versalhes, em vez de trazer a paz, semeou a discórdia, impondo duras penalidades à Alemanha. As condições impostas pelo tratado criaram um terreno fértil para ressentimentos e nacionalismos exacerbados. A Grande Depressão lançou o mundo em uma crise econômica sem precedentes. Milhões perderam seus empregos, e a pobreza se espalhou como um incêndio incontrolável, afetando todas as camadas da sociedade. O fascismo ganhava força na Itália, Alemanha e Espanha, enquanto o comunismo também atraía muitos. As ideologias extremas encontravam terreno fértil em uma Europa desesperada por soluções. Nesse contexto, a ascensão de Hitler ao poder na Alemanha, em 1933, foi um sinal ominoso. Sua retórica inflamava as massas, prometendo um renascimento nacional. Mas em nosso cenário hipotético, essa marcha é interrompida antes mesmo de começar. As forças políticas e sociais se reorganizam para evitar a catástrofe. O ponto de divergência ocorre antes mesmo de Hitler chegar ao poder. A Europa encontra uma maneira de desviar o curso da história, evitando o conflito iminente e buscando uma paz duradoura. A sombra que nunca caiu. Hitler e o caminho não tomado. Em nosso mundo reimaginado, Hitler nunca se recupera do fracasso do Putsch de Munique, em 1923. Sem uma plataforma para propagar sua ideologia, ele permanece um obscuro agitador político. O Partido Nazista nunca ganha força suficiente para ameaçar a democracia alemã. A Alemanha busca soluções dentro do sistema democrático, com partidos moderados defendendo a cooperação internacional e a justiça social. A lentidão do progresso. A ciência sem o impulso da guerra. Em tempos de paz, a ciência avança de maneira mais metódica e menos frenética. A Segunda Guerra Mundial foi um catalisador de inovação tecnológica. A necessidade de vencer a guerra impulsionou avanços rápidos em diversas áreas. Sem a urgência da guerra, o ritmo do progresso científico e tecnológico segue um curso mais lento e gradual. Pesquisas são conduzidas com mais cautela, e os resultados demoram mais para se materializar.
O investimento em pesquisa se concentra em áreas como medicina, energia e comunicação. A busca por curas e tratamentos é constante, mas sem a pressão de um conflito global. As primeiras versões de computadores surgem, mas permanecem máquinas enormes e caras, verdadeiros cérebros eletrônicos. A miniaturização e a acessibilidade dos computadores são processos que levam décadas. A internet talvez nunca tivesse se materializado da forma como a conhecemos hoje. A comunicação global seria mais lenta e menos integrada, com tecnologias que evoluem de maneira incremental. A corrida espacial, um subproduto da Guerra Fria, também nunca acontece. A exploração do espaço se desenvolve de forma mais lenta, com menos recursos e menos urgência. Em um mundo sem a Segunda Guerra Mundial, o progresso tecnológico toma um rumo diferente, mais lento e talvez mais sustentável. A inovação é guiada por necessidades civis e não militares, resultando em um desenvolvimento mais equilibrado e menos agressivo. O mapa repintado, um mundo sem superpotências. A Segunda Guerra Mundial redesenhou o mapa geopolítico do mundo. Num mundo sem a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos nunca alcançam o status de superpotência global. A Europa, sem a devastação da guerra, mantém sua posição como centro de poder global, mas permanece dividida e instável. A União Soviética enfrenta seus próprios desafios internos, sem a experiência unificadora da guerra. Sem a bipolaridade da Guerra Fria, o mundo pós-guerra se torna multipolar, com diversas potências regionais competindo por influência. A cooperação internacional e a diplomacia assumem um papel crucial na resolução de conflitos e na manutenção da paz global. O ritmo lento da mudança. Uma sociedade diferente? A Segunda Guerra Mundial acelerou mudanças sociais profundas. Sem o impacto sísmico da guerra, a mudança social segue um ritmo mais lento e gradual. Os movimentos pelos direitos civis e a luta pela igualdade de gênero enfrentam maior resistência. A ascensão do movimento feminista perde o impulso da participação massiva das mulheres na força de trabalho durante a guerra. A luta pelos direitos civis nos Estados Unidos enfrenta obstáculos em um mundo onde a segregação racial permanece arraigada. Em um mundo sem a Segunda Guerra Mundial, a sociedade se transforma em um ritmo mais lento, com avanços e retrocessos. A pergunta inquietante: o Holocausto que poderia ter sido? Sem a guerra, é improvável que o Holocausto tivesse assumido a escala industrial que conhecemos. No entanto, é ingênuo acreditar que o antissemitismo teria simplesmente desaparecido. A perseguição aos judeus e outras minorias teria continuado, talvez de forma menos sistemática, mas não menos brutal. A Alemanha nazista ainda teria implementado políticas discriminatórias contra judeus, privando-os de seus direitos civis. Em um mundo sem a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto pode não ter acontecido na forma como o conhecemos, mas a sombra do ódio racial ainda teria obscurecido a história da humanidade. Utopias e distopias, sonhando com a paz num mundo sem guerra. A promessa de um mundo sem a Segunda Guerra Mundial é tentadora. Imaginamos um mundo onde milhões de vidas foram poupadas e cidades não foram reduzidas a escombros. Sem a guerra, a Europa poderia ter se recuperado mais rapidamente da crise econômica da década de 1930. A cooperação internacional poderia ter florescido. No entanto, este cenário otimista ignora a complexidade da história e a natureza humana. A ausência da guerra não garante a paz, apenas adia o inevitável confronto com os demônios que assombram a humanidade. E se? As interrogações de um passado imaginado. Ao imaginarmos um mundo sem a Segunda Guerra Mundial, não buscamos reescrever o passado, mas sim compreendê-lo melhor. Explorar as possibilidades de uma realidade alternativa nos permite questionar nossas suposições e aprender com os erros do passado.
A Segunda Guerra Mundial moldou o mundo em que vivemos. A necessidade de combater o nacionalismo exacerbado e promover a tolerância continua urgente. Cabe a nós garantir que a história não se repita e que o mundo nunca mais testemunhe os horrores de uma guerra em escala global.